para dizer se Deus morreu ou não. É isso que eu quero saber. Eu queria aproveitar e dar voz aqui, não tem voz aqui. Então deixa ele vir aqui falar por ele, não o senhor é advogado dele? Deus morreu na cruz, ou a ideia das duas naturezas, né? A natureza humana, a natureza divina. Quando Jesus morreu na cruz, é Deus morrendo ou é o homem morrendo? Essas naturezas se separam, não se separam? Como funciona essa questão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do debate da Rádio Unidade FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a glorificarmos o nome dele aqui, de alguma forma nos lembrando dos textos necessários para que o nome dele seja exaltado. Você pode participar com a gente, na técnica está aqui o Daniel Almeida, e lá no Instagram tem lá a enquete com o mesmo tema: Deus morreu na cruz ou não? Deus morreu ou não na cruz? Então passa lá no @UnidadeFM, não sei se dá para colocar aí, então passa lá no @UnidadeFM, Deus morreu ou não na cruz? 66% está dizendo que sim, 34% está dizendo que não, e esse número pode ser alterado à medida que você passe por lá e deixe a sua votação, deixe a sua opinião. Para participar desse... Aliás, esse debate é a continuação de um dos debates aqui das manhãs de quintas-feiras. Quintas-feiras eu não apresento, por conta de outros motivos de compromisso ministerial. E aí foi uma apresentação, acho que do pastor Cruvinel, e onde estavam aqui os convidados de hoje, pastor Elias Soares, o reverendo Samuel Ribeiro, e nasceu essa ideia, né, desse debate a partir das colocações deles em outro assunto. E aí a gente está aqui hoje para esse debate. Então, sem perder o tempo, pastor Elias Soares, da Assembleia de Deus, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debates. Muito bom te receber, meu irmão. Muito obrigado, pastor César. É um prazer enorme poder estar voltando aqui na Unidade FM 96,5 para participar de um debate tão relevante quanto esse. Agradeço também a presença aqui do pastor e reverendo Samuel. E antes de tudo quero mandar um beijo, um abraço para minha esposa, irmã Débora Soares, para o Davi Soares e para Abigail Soares, e para os nossos amigos do nosso canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial, e também no nosso perfil no Instagram. Maravilha. Com a gente também aqui, reverendo Samuel Ribeiro, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Já esteve com a gente aqui várias vezes, então bem-vindo mais uma vez aqui, reverendo Samuel. Muito bom te receber, meu irmão. Pastor César, pastor Elias, é um prazer estar aqui com vocês, debatendo um tema importantíssimo, né? Um tema aí que tem permeado os concílios da igreja e caminhado durante séculos. Creio que a segunda pessoa da Trindade é a mais, entre aspas, discutida, né, na história. Com certeza. Porque a encarnação não é algo simples de entender. Então a gente precisa ter isso primeiramente como ponto de vista. Então eu pretendo sim defender que Cristo, como Deus, né, sendo Deus, verdadeiro homem, ele está completo ali, as duas naturezas estão ali no momento da crucificação. Ele morre pelos nossos pecados até para satisfazer... Então Deus morreu ali. Para satisfazer a necessidade jurídica da morte de Cristo, né? Há uma necessidade jurídica ali, que são as teorias da expiação, enfim. Eu pretendo passar por esses pontos e tratar sobre esse tema. Ok. Como disse o reverendo Samuel, é verdade. Eu acho que a segunda pessoa da Trindade é a mais debatida, discutida, alvo dos principais concílios, dos mais calorosos. Alguns terminaram até em vias de fato, não sei se vocês sabem disso. E eu acho que a minha impressão é que no século V, no concílio de Calcedônia, a igreja chega a um consenso da ideia das duas naturezas. Acho que foi em 451, né, século V. Éfeso começa em 431 e 451. Então, mas aí bate o martelo em 451, embora alguns dos patriarcados não participam, tipo o de Alexandria, por exemplo, que não concorda ainda até o dia de hoje. Os nossos irmãos lá do norte do Egito ainda não tem aí alguma questão sobre isso. Mas vamos lá. Pastor Elias Soares, a sua opinião inicial sobre o tema. Pastor Elias, Deus morreu na cruz? Bom, o que eu vou defender em primeiro lugar é que eu creio plenamente que o Senhor Jesus é apenas uma pessoa e nele estão agregadas duas naturezas. A gente chama isso de natureza teantrópica de Cristo. É Deus e homem. Não obstante ele ser Deus homem, não havia necessidade de Deus morrer. E por essa razão, Deus não morreu na cruz. A natureza humana, sim, morreu na cruz.
Mas a divindade, ela não morreu na cruz, e eu vou apresentar algumas razões porque a divindade não pode morrer na cruz. Primeiro, porque Deus ele é eterno. Segundo, porque ele é infinito. Terceiro, porque ele é imortal. E quarto, porque ele é imutável. E existem outros atributos agregados à divindade. Eu creio plenamente na doutrina da Trindade, na triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, que compartilham de uma mesma essência, de uma mesma divindade. Jesus é uma pessoa pertencente a essa Trindade, é a segunda pessoa da Trindade. Portanto, como diz Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, ele participa desta mesma divindade que o Pai participa e que o Espírito Santo participa, o Filho também participa. Ele é Deus, e Deus não pode morrer por conta dos atributos que acabamos de apresentar. Ok, reverendo Samuel Ribeiro. Então, quando nós começamos a conversa nessa mesa e terminamos no almoço, eu, ele e o pastor Cruvinel, e foi quando o tema aflorou e nós ficamos de debater. Eu lembro, e o pastor vai lembrar disso, que na nossa conversa lá eu deixei claro, o senhor está defendendo o que eu estou defendendo, mas talvez os conceitos o senhor não esteja deixando claro. E aí, mais uma vez, por exemplo, o senhor reproduz a visão reformada sobre a natureza divina. Nenhum reformado vai defender que a natureza divina, que é imutável, que ela é eterna, ela sofreu morte, mas Jesus está pleno na crucificação. E aí eu lembro até que eu falei assim, mas Atos é claro que ele sangrou por nós, ele derramou o seu sangue. E aí o senhor falou assim, mas é difícil Deus sangrar. Mas, por exemplo, aí eu perguntei, mas nos açoites, quando ele já está sangrando, a natureza está lá? E aí eu enfatizei a questão da necessidade jurídica. Por quê? Há vários conceitos ou teorias da expiação, de Abelardo e de outros que vão discutir aí, e a visão que acabou prevalecendo na reforma foi a chamada necessidade jurídica da morte de Cristo, que é o termo mais fácil de entender. Essa necessidade jurídica é que era necessário que alguém que fosse verdadeiro Deus e fosse verdadeiro homem pagasse o preço. Por quê? Porque o pecado foi contra Deus e foi cometido pelo homem. Então era necessário alguém que fosse Deus e ao mesmo tempo alguém que fosse homem. Por isso a necessidade da encarnação. Cristo, ele é verdadeiro Deus, ele é verdadeiro homem. E ele é um perfeito mediador porque ele dialoga com os dois lados. Ele dialoga com o lado divino e dialoga com o lado humano porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esse é o cerne das discussões, inclusive ali em Calcedônia, como foi citado aqui em 451. Então, no quarto século, começa-se a discutir a trindade em si, aspectos da trindade, se Jesus havia sido criado, feito, e a conclusão de Nicéia é que ele foi gerado eternamente no Pai, ele sempre existiu. E aí no quinto século começa-se a discutir mais aspectos da obra de Cristo propriamente, como é que essas duas naturezas estariam juntas ali. E o entendimento da igreja é que sim, ele estava ali pleno, ele estava como verdadeiro Deus e como verdadeiro homem. Tanto que nós cremos piamente que Deus nasceu. Nós cremos piamente que ele nasceu. Isso ninguém discute. O credo apostólico é muito enfático nisso, e o próprio credo apostólico é enfático dizendo que ele morreu. Ele, a segunda pessoa da Trindade, passou pela morte. Se a morte ela não é total, ela é fictícia, a necessidade jurídica ela não é efetivada. Você crê então que um Deus pode nascer? Ele encarnou. Okay. É que você disse agora, né? Deus nasceu, Deus Filho nasceu. Pastor Elias. Pois é. Partindo da perspectiva da natureza teantrópica de Cristo, nós, então, biblicamente, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso, João capítulo 1, versículo 14, e nós temos ainda Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8. Entendemos perfeitamente, na dupla natureza, o Pai estava, a Bíblia chega até a dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, mas o fato de Deus estar em Cristo e dele ter uma dupla natureza não significa necessariamente que a natureza divina tenha que morrer. Primeiro ponto que eu tenho de divergência, apesar que essa é uma teoria do catecismo da Igreja Presbiteriana, ele não tem fundamentação bíblica, é uma teoria, como a teoria chamado na Igreja Católica de Santo Anselmo de Cantuária, do século XII. Existe uma teoria sobre a satisfação penal, mas é uma teoria, ele não buscou fundamento nas Escrituras. Da mesma sorte, a Igreja
com os seus credos, não fundamentou isso nas escrituras, onde há necessidade da divindade morrer. Porque o que está aqui em questão não é a doutrina Theotokos que ele acabou de falar. Não é a doutrina Theotokos, tá? Mas sim, se Deus morreu ou não. Deus não morreu, porque quem pecou não foi uma divindade. A Bíblia fala do primeiro Adão e do último Adão. O primeiro Adão, veja só, que quando ele peca contra Deus e leva toda a humanidade à ruína. Porque não somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. E pecamos em Adão, conforme está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. A Bíblia não diz assim, olha, por uma divindade. Adão não tinha dupla natureza. Embora fosse perfeito, mas não era divino. Não era divino, ele não tinha uma natureza teantrópica. Adão era um homem perfeito, um homem moralmente perfeito, santo, e foi ele que pecou, e pecou contra Deus. E, na verdade, para que esse pecado fosse expiado, era necessário um homem também perfeito, um homem que não tivesse pecado, e depois nós vamos trabalhar mais essa questão no decorrer do tempo. Ok, reverendo. Então, deixa eu só já corrigir uma questão aqui. Eu normalmente não vejo vídeos na internet, mas me mandaram um vídeo onde o senhor cita, e eu já sabia mais ou menos na posição do senhor, o senhor cita uma fala lá do Mackenzie, de alguns doutores lá do Mackenzie, um deles o Dr. Eber, que foi meu orientador no mestrado. Eu acho que o senhor foi descortês com ele ao atribuir a ele uma heresia. O senhor diz claramente a heresia calvinista. O vídeo são as 3 heresias calvinistas. O senhor citou agora, por exemplo, catecismo da IPB. A IPB não tem catecismo, ela adota um catecismo histórico. A IPB não confeccionou um catecismo. A IPB é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E esse catecismo histórico, pastor, ele é o fruto do desenvolvimento de outros documentos. Por exemplo, você tem os 77 artigos de Zwinglio, que muitas igrejas guardam os princípios hoje, de 1523. Você vai ter o Catecismo de Genebra, 1536, Confissão Galicana, 1559, Segunda Confissão Helvética, 1562. Você vai ter o Catecismo de Heidelberg, que é de 1563, a Confissão Belga, que é de 1566, os Cânon de Dort, que é o último grande documento lá do Sínodo de Dort, de 1619. Todos esses documentos, eles foram estudados, compilados em um único documento que são conhecidos como os documentos de Westminster. Esses documentos, eles são adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil como fiel exposição, assim como vocês têm também documentos que atribuem como fiel exposição. Então, só corrigindo isso, a IPB ela não confeccionou um catecismo. Quando você diz assim... Embora ela tem um catecismo, sim, que é o de Westminster. E eu também não disse que ela confeccionou. Não, mas você fala assim... vídeo, né? Você fala assim... Agora, você falou assim... porque o catecismo da Igreja Presbiteriana pensa assim... Não é o catecismo da Igreja Presbiteriana. O catecismo que a Igreja Presbiteriana adotou, ela reflete o pensamento da reforma. Mas é semântica, reverendo. Não é semântica. É semântica, porque, por exemplo, a Igreja Presbiteriana tem um catecismo. Tem, mas assim, quando você fala que é da Igreja Presbiteriana, você restringe esse catecismo à Igreja Presbiteriana do Brasil, e todas as igrejas reformadas do mundo adotam, como sempre adotaram no século XVI, no século XVII e nos séculos que vieram depois. Não é um documento que surgiu com a Igreja Presbiteriana. Que nem todas as igrejas reformadas adotam. Mas isso é um outro assunto. Porque uma igreja reformada não é a igreja que pertence ao catecismo de Westminster. Não, entendo. Mas Entende? É por isso que eu estou deixando bem claro que o catecismo de Westminster ele é decorrência de outros documentos. Adota. A igreja luterana não é reformada, ela é protestante. Então, quem é o pai da reforma? Da reforma protestante ou do movimento reformado? Que são duas coisas diferentes. Da reforma protestante. Lutero. Exatamente. Mas Lutero, por exemplo, fechava com a União. Então, aí a gente enviesa para outro tema que não seria... Não, eu não estou enviesando, se é uma questão de... Acho que o pastor pode retificar, então. Eu não disse que a igreja confeccionou, porque é dela. Por exemplo, nós temos uma declaração de fé das Assembleias de Deus. Ela foi apresentada agora em 2017, só que isso existe há muito tempo. Só que ela é uma confissão da igreja. E esse catecismo de Westminster é uma confissão da Igreja Presbiteriana. Então, é como Paulo, por exemplo. Paulo diz, segundo o meu evangelho. O evangelho é dele, é de Cristo. Pastor, mas ele abraçou. Só para deixar claro, eu estou aqui só para corrigir dois equívocos, que é atribuir à Igreja Presbiteriana um documento que é anterior a ela, séculos, inclusive, porque ela é fruto de outros documentos. É fruto de outros documentos. E a segunda coisa é derrubar a falácia, porque é muito fácil chegar aqui ou na internet e tentar atribuir, diminuir o argumento, batendo naqueles que defendem o argumento. O Dr. Eber é um homem muito santo, um homem muito piedoso, o conheço há muito tempo, e ele não é um herege, e nem defende o herege, nem os calvinistas defendem a heresia. Você veio aqui para defender o Eber ou para dizer se Deus morreu ou não? É isso que eu quero saber. Eu queria aproveitar e dar voz aqui, não tem voz aqui. Então deixa ele vir aqui e falar por ele, não o senhor é advogado dele?
Fui aluno dele, ele Então, foi meu você foi orientador. aluno, mas o senhor não é procurador. Calma aí. É. Então, Não, é porque assim... vamos voltar pro tema? Voltemos pro tema. Eu só me conhece há algum tempo, pastor. Você sabe que eu não fico dando adjetivos pejorativos. Você dizer que Verdade. uma coisa é uma heresia, você tem que ter fundamentação histórica para dizer que é heresia. E não há nenhum documento histórico que diga que o calvinismo é heresia. Não há nenhum documento histórico fruto de concílios históricos que diga que o calvinismo é heresia. Eu já cheguei a chamar o senhor de herege, eu chamei alguém de herege. Eu não chamo porque eu tenho que ter documentação e fundamentação Esse histórica. não é o tema, querido. Tá, vamos voltar então àquilo, mas o senhor falou claramente no vídeo que esse pensamento calvinista era uma heresia. Então a gente pode E ter não- um dia falar assim, calvinismo é heresia, e aí É. debater o tema. Agora o senhor Pronto. prova que não é, só isso. Pronto. Não, É. na verdade, historicamente, o senhor precisa provar Então que vamos Jesus lá. não está ali pleno, morrendo na cruz. para Mas isso que eu vim aqui. Mas voltando então, a história da igreja, ele defende, e não foi o catecismo da IPB, a história da igreja durante muitos séculos defendeu abertamente, claramente, que o verbo ele se encarnou, ou seja, Deus, o Filho, né? Talvez essa foi a distinção que o pastor Cruvinel quis fazer. Deus, o Filho, ele de fato encarnou, ele de fato esteve entre nós, ele foi manifestado na carne, como Paulo diz a Timóteo, e ele padeceu pelos nossos pecados, ele passou por toda a humilhação que envolve o seu nascimento até a sua morte, e ele foi exaltado sobremaneira que envolve a sua ressurreição e os passos que acontecem após a sua ressurreição. Então, a Escritura ela é muito clara, e a igreja entendeu isso perfeitamente, ela é muito clara sobre de que Cristo de fato passou pela morte, ele de fato provou a morte, e aí você vai ter não apenas documentos, você tem textos bíblicos que apontam para isso. Por exemplo, ele derramou o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. Isso não é alegórico, isso é literal. Era necessário que ele morresse literalmente, porque por mais que ele não tenha pecado, logo o pecado não deveria recair sobre ele, ao encarnar, ele é o substituto legal, ele é o vicário, né? Ele assume o nosso lugar, para que a pena que recairia sobre nós recaísse sobre ele, porque ele é o perfeito mediador. O sacerdote tinha também um papel muito semelhante, porque ele apontava para Cristo. Então, Cristo, ele como sumo sacerdote e sumo sacrifício, ele recebe toda a punição do pecado. Ok. E para que ele recebesse, ele tinha que ser Ok. representante das duas raças, né? Das duas naturezas. Pastor Elias. Eu não tenho nenhuma divergência quanto a Jesus ter morrido pelos nossos pecados. A questão aqui é se a divindade morreu, se Deus morreu. Esse é o nosso tema. Deus morreu na cruz? Eu digo que não. E além dos atributos de Deus, atributos como incomunicáveis, como a eternidade, a imortalidade, a imutabilidade. Veja só, Jesus, em João capítulo 2, versículo de número 19, ele disse o seguinte: derribai este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Aí os judeus pensaram que ele estava falando do templo que foi reconstruído por Herodes. Mas ele falava a respeito do seu corpo, do seu corpo. Se Jesus, Deus homem, morresse na cruz, nós teríamos um problema. Porque ele mesmo disse que se auto-ressuscitaria. Agora, como alguém que está morto pode se auto-ressuscitar? Apesar dele ser todo-poderoso, isso é algo absurdo. Deus pode tudo? Nem tudo. Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não pode morrer. Deus não pode mudar. Deus não pode deixar de ser eterno. Então existem os atributos incomunicáveis de Deus que, no caso, seriam incongruentes se concebêssemos a morte da divindade. Portanto, Cristo não podia morrer porque ele precisava se ressuscitar. E como é que ele ressuscitaria estando morto? Agora tem uma outra questão que é extremamente polêmica. Por exemplo, Jesus, quando estava na cruz, o ex-ladrão na cruz, que a tradição chama ele de Dimas, disse o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando vieres ou quando entrares no teu reino. A resposta afirmativa do Senhor Jesus foi a seguinte: hoje estarás comigo no paraíso. Mas nós sabemos que Jesus ressuscitou no 3º dia e só ascendeu aos céus 40 dias depois. Uma vez que Deus homem morreu, como é que ele poderia cumprir esta promessa que ele fez ao ex-ladrão na cruz de levá-lo no mesmo dia ao paraíso, uma vez que ele estava morto? Eu deixo essa reflexão. Reverendo. Eu volto a falar assim, e eu tô...
apesar da reclamação em relação a outra pessoa que não está aqui, mas eu estou realmente preocupado porque a gente vive uma geração de cortes e eu temo que eu vou fazer muitos cortes do senhor e defender uma coisa que eu sei que o senhor não defende e eu sei que o senhor não crê porque eu, apesar de não conhecê-lo tanto pessoalmente, eu acompanho o que o senhor fala. Precisa ficar muito claro o que o senhor está definindo, pastor, para que não acusem o senhor de nestorianismo. E eu sei que o senhor sabe o que é, e eu sei que o senhor não está defendendo. Mas se você separa demais, é um problema. Porque, por exemplo, você diz, Jesus ele não pode morrer e ressuscitar a si mesmo. Aí você pega João 10, 17 e 18, que ele vai dizer o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho a autoridade para entregar, também para reavê-la, este mandato recebi de meu Pai. Jesus ele deixa bem claro que entregaria a sua vida pelos nossos pecados, que de fato ele morreria. O credo apostólico deixa isso muito claro. A morte dele foi de fato, isso gerou até aquela confusão, né? Desceu ao Hades, que a gente até já discutiu em um outro programa. A questão lá da expressão desceu ao Hades é que um presbítero quis enfatizar tanto que ele morreu, tanto que as expressões, né, foi crucificado, morto e sepultado, não foi suficiente. Ele quis dizer desceu ao Hades, ou seja, passou dessa para melhor ou bateu as botas. Então, Rufino, quando ele faz ele tenta qualificar que de fato ele morreu, é para enfatizar que ele passou sim pela morte, e ele passa pela morte porque o tempo todo ele está dizendo, se eu digo que somente o homem, humana. A natureza humana está lá na crucificação, entenda, eu estou dizendo que as duas naturezas estão lá. E aí talvez a melhor coisa hoje seria a gente tentar concordar até que momento as duas naturezas estão lá. Talvez fosse a melhor coisa até para... Porque até onde vocês vão juntos, né? Porque eu continuo dizendo, no frigir dos ovos, nós defendemos praticamente a mesma coisa. E aí a gente teria que discutir conceitos como o comunicato idiomato, né, questões de conceitos da reforma, que tinha a ver mais com a ceia do Senhor do que propriamente com as duas naturezas de Cristo. Lutero discutindo sobre ceia do Senhor, porque ele entendia que havia transubstanciação e outras coisas. Então, assim... era deixar bem claro até que momento Jesus ele é verdadeiro Deus, ele é verdadeiro homem. Faltando 1 minuto para ele morrer, 1 hora para ele morrer, antes dos açoites, ele chega a sangrar sendo verdadeiro Deus. Talvez se isso ficasse claro para quem está assistindo, a gente caminhasse para tentar ver em que pontos nós temos em comum e que pontos nós não temos em comum. Elias. Bom, vamos lá então, trabalhando para ficar claro, óbvio e ululante. Ele diz, eu dou a minha vida para depois retomá-la. Eu assino embaixo. Ele morre e ele retoma a sua vida. Mas como é que ele retoma? Retoma como Deus. Se ele está morto como Deus, não tem como ele retomar. Porque ressurreição é poder de Deus. Se ele morre fisicamente e divinamente, então a natureza divina e a natureza humana morrem, ambas. Ele tem que ser ressuscitado por outro. Por outro e não por ele. Ele já não pode cumprir isso que ele está falando. Então a natureza divina não pode ter morrido. Se ela não morreu, é lógico que ele iria retomar. Quando o senhor fala de união hipostática, é muito interessante. A natureza teantrópica, nós já trabalhamos, que é uma só pessoa convivendo com duas naturezas. A união hipostática é uma doutrina celebrada no IV século para mostrar que as duas naturezas estão unidas para sempre e não podem ser separadas. Quem tentou separar as duas naturezas foi Nestório. Só que eu tenho que fazer aqui uma meia-culpa. Nestório não estava totalmente errado no que diz respeito à doutrina Theotokos, que não é o objeto da nossa questão. Mas quando ele diz que Deus não pode ter morrido, eu assino embaixo que Deus não morreu, e isso não desvincula uma natureza da outra. Esse é o grande problema. Para a glória de Deus, nós trouxemos esse ponto num vídeo nosso, e por isso que eu contestei não somente o Dr. Eber, mas também o Marcos Granconato, como também a Geu Magalhães e Solano Portela. Para mim foi uma heresia gritante. Quando eles matam Deus, sim, é uma heresia gritante. E por que não houve a quebra da união hipostática? Eu vou trabalhar aqui numa maiôtica socrática. Se o senhor puder colaborar comigo, como está sendo bastante pacífico. Por exemplo, o senhor é uma pessoa, concorda comigo? Sim. Quando o senhor morre, a sua pessoa morre totalmente ou sobra alguma coisa? Mas eu não sou o Deus encarnado. Não. Só um exemplo, é só para exemplo. Morre alguma coisa? Morre tudo? Morre tudo ou sobra alguma coisa? O corpo volta para a terra e o espírito volta a Deus que o deu. A alma é imortal. O senhor acredita na imortalidade da alma? Sim. Como todo cristão reformado. Como todo cristão também. Então o senhor percebe uma coisa, olha. Em se tratando de nós como seres humanos, quando morremos, nós continuamos vivos, na verdade. O que morre é o corpo.
A alma que é imaterial e é imortal, ela continua viva. Agora, se a alma que tem a imortalidade, que é uma concessão divina, não morre, por que a divindade vai morrer? Uma vez que ela não é passível à morte, visto que ele é essencialmente e intrinsecamente imortal. Ok. Então, só concluindo, uma vez que a divindade não morre, a alma humana também não morre, o fato do corpo de Cristo morrer não significa que a pessoa deixou de existir, que houve um aniquilacionismo. Porque esta alma continua ligada à divindade. A alma pertence a quem? A divindade ou a natureza humana? A natureza humana. Então você tem a natureza humana representada pela alma que é imortal e a natureza divina que não morre, e não houve a dissolução da união hipostática. Ok. Reverendo, eu comecei com o pastor Elias, vou terminar esse bloco com o pastor Então, mas aí volta o que eu já falei já. O senhor está defendendo a posição reformada. Em que sentido? Ninguém defende, nenhum reformado, nenhum teólogo na história defendeu que a natureza divina, ela sofreu morte. O que se defende é que as duas naturezas estão lá, porque ele é verdadeiro Deus, ele é verdadeiro homem. É por isso que Então acabou o debate. Então, Acabou. mas Cristo sendo Deus, ele morreu? Teologicamente, por isso que a história entendeu, e o senhor vai falar assim, nesse ponto eu concordo com o Nestório. Nestório estava errado porque ele não entendia justamente isso, por isso que são cunhados. O termo comunicação idiomato, né? Os termos teológicos vão ser cunhados depois para explicar que Jesus está lá pleno. Ele não está, por exemplo, 100% homem e 50% Deus. Até a morte. Até a morte. Até o último segundo ele está 100% Deus e 100% homem. Quando deu morte, morreu quem? A natureza humana, entenda-se o corpo, como acontece conosco. Quando eu morro, o corpo vai para o pó, mas a alma é imortal. A alma de Jesus continuou viva. E a divindade também. Então não houve uma desassociação, uma quebra de vínculo entre a pessoa divina, tá entre a divindade. O que é imaterial sobrevive. Permanece. Seria isso. Isso. A alma é imaterial e imortal. A divindade também é imortal. Visto que você tem a alma que é imortal, que pertence à natureza humana, e a divindade, que também é imortal, as duas continuam conectadas. A natureza teantrópica continua, porque a alma é humana, faz parte da natureza humana. E a divindade também continua. Ok, eu tinha falado que o reverendo Samuel ia terminar, mas aí o Elias voltou a falar, então, reverendo, termina aí o bloco. Não, então, mas quando, por exemplo, você usou a expressão... quando você morre, a sua alma tal... Mas, por exemplo, quando eu passo pela morte, um dia todos nós vamos passar, se Cristo não voltar antes... E eu nem vou discutir escatologia aqui, porque eu sei que os dois divergem, acho que divergem no pré e no pós. Mas quando eu passar pela morte, ou qualquer um aqui passar, ninguém vai dizer assim, o corpo do Samuel morreu, vai dizer que eu morri. Primeiro aspecto. Só que eu volto a dizer, eu não sou o Deus encarnado. Eu não sou a segunda pessoa da Trindade. Então, eu entendo até onde a analogia pode ir, até onde ela não pode ir. Por exemplo, eu, como homem, mesmo tendo a alma imortal, eu não sondo corações e eu não conheço pecadores, e Cristo conhecia. Então, ele tinha ali as duas naturezas plenas, 100% Deus, 100% homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que é justamente a expressão cunhada ali na Calcedônia. Alguns usam a expressão totalmente Deus e totalmente homem, e isso pode trazer algumas implicações muito sérias. Então, ele era verdadeiro Deus, ele era verdadeiro homem. Ao encarnar, ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ele passa pela morte, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, para que pudesse pagar então o preço pelos nossos pecados e cumprir a necessidade jurídica da sua morte. Bom, a gente vai para o intervalo e a gente volta já. Segundo bloco, vou tentar fazer rapidinho aqui e a gente volta. Vira aí, a gente volta, vai. Voltamos aqui com o segundo momento do debate, pastor Elias Soares. Muito bem, eu quero crer que eu deixei claro, e se eu não deixei, eu vou reprisar, que a questão aqui não é se, quando eu estou falando da antropologia teológica, da imortalidade da alma, não está em questão, em primeiro lugar, a divindade, está em questão a humanidade. O ser humano, quando morre, aquela pessoa morreu, mas ela deixou de existir? Se eu disser que sim, nós vamos cair numa heresia chamada aniquilacionismo, e que eu acredito que o reverendo Samuel não compartilha dessa heresia chamada aniquilacionismo. Ele acredita na imortalidade da alma. Então a ênfase é quase que aqui um Kal Vachomer, um recurso linguístico usado pelos judeus. O Kal Vachomer é quando você apresenta um ponto menor para destacar o maior. Ora, se o ser humano, que tem uma alma imortal, e esta imortalidade é uma concessão divina,
por ocasião da morte. Esta alma não morre, só morre o corpo, mas esta pessoa continua existindo, como é o caso do ex-ladrão na cruz, que foi ao paraíso, como é o caso daquelas almas que estão em Apocalipse capítulo 6, 9 a 11, que elas estarão no período da grande tribulação reivindicando, como é o caso da passagem do rico e Lázaro, a história contada em forma de parábola, onde o rico foi sepultado e lá no Hades ele estava clamando, ou seja, a pessoa estava lá. E como é o caso de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando diz que os ímpios estão sob castigo, e quando diz no caso de Lázaro que está no estado de bem-aventurança. Você deixou de existir, então não tem estado de bem-aventurança. Se o ser humano continua existindo após a morte, imagina Deus que fez uma concessão divina para o homem da imortalidade, e ele que é intrinsecamente imortal, ele que é essencialmente imortal, como é que pode morrer? Se eu disser que Deus morre, então estou simplesmente trabalhando, militando contra a própria palavra de Deus, que diz que ele é imortal, que ele é imutável, que ele é eterno. Portanto, ali na cruz estavam as duas pessoas, mas na hora da morte quem morreu? A natureza humana, e sobreviveu dessa natureza humana a alma que continuou unida a natureza divina. Eu tenho 30 segundos? Então eu vou aqui dar prova. Eu tenho aqui um calvinista muito respeitado. Não é um apelo à autoridade, mas é para reforçar. Passou os seus 30 segundos. Ixi, você falou 30. Ai, meu Deus do céu. William Hendricks, no seu comentário de Romanos, olha só que interessante que ele diz aqui, olha. Foi na carne de Cristo, na sua natureza humana, que Deus condenou e puniu os pecados de seu povo. Foi na carne de Cristo, na sua natureza humana e não na divina. Interessante. Bom, reverendo. Eu tenho um comentário aqui, depois a gente pode discutir só esse comentário. E ele não está desfazendo nada do que a história disse. Vamos lá. Nós tivemos 2 grandes concílios que discutiram esse assunto. Nós tivemos 431 ali em Éfeso, que é quando o nestorianismo ele é condenado. Nestório ele defendia uma separação completa das duas naturezas, justamente para dizer que Deus, e é exatamente essa a discussão de Nestório, Deus não morreu. Não é completa, porque não são 2 entes, né? Mas assim, ele é uma frágil ligação, exatamente. Mas a consequência é essa, Deus não havia passado pela morte. E aí, o concílio de Éfeso, ele vai então discutir, inclusive quando surge a expressão Theotokos, né, que os católicos interpretam muito mal, porque a ênfase ele é ressaltar a completa natureza de Cristo e não a divindade de Maria. Essa não é a discussão do Theotokos. Então vai deixar claro o seguinte, ele é uma única pessoa e as naturezas elas estão unidas nessa única pessoa. Depois, em 451, essa discussão ainda reside, né? E agora surge o monofisismo, que não é mais uma separação das naturezas, mas somente uma natureza. E nessa somente uma natureza, a divina ela influencia na humana. E aí é quando se discute, que é o termo que o senhor já usou, que é a união hipostática, né? Que é justamente a questão de que são 2 naturezas completas. Ele é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem quando essa expressão é cunhada. Natureza teantrópica nesse caso. Aí é a sim, que é a dissolução. A hipostática é quando elas não se dissolvem, não se separam. Tá, mas assim, o desenvolvimento do pensamento é esse. E aí o que acontece? Quando a gente traz para cá a discussão, porque volta a dizer, não é simples, primeiro, entender a encarnação não é simples. Verdade. Não foi simples para o concílio lá da Calcedônia, de Éfeso, discutir o Theotokos. É difícil, tanto que houve uma interpretação de que mãe de Deus era porque ela era mãe do Deus Pai. Então veja, essa discussão ela não é simples, eu não estou aqui tentando dizer que é simples, mas o que precisa ficar claro é que a igreja já entendeu, a igreja durante a sua história entendeu plenamente que teologicamente, olhando os conceitos teológicos, o Deus Filho, tendo ele 2 naturezas, uma verdadeiramente humana, outra verdadeiramente divina, ele está pleno na crucificação e ele passa plenamente pela crucificação. A sua compreensão é que a posição do Elias ela é mais nestoriana? Não, ele admitiu que ele falou assim, nesse ponto eu concordo com o Nestório. Então vamos lá, pastor Elias. Justamente, em que ponto que eu concordo? Não quando ele combate a doutrina Theotokos, ele está corretíssimo. Mas a nossa questão aqui não é sobre a questão Theotokos. O que eu não concordo com o Nestório é porque ele consegue colocar 2 pessoas no Cristo. Cristo tinha uma pessoa para a natureza humana e uma pessoa para a natureza divina. Isso está errado.
E é isso que a igreja combateu. Mas ela quis, porque quando fala assim, ó, os concílios da igreja, / Igreja Católica. É isso que a gente tem que ficar aqui, deixar bem claro. A doutrina teotóxica é defendida pela Igreja Católica, que hoje tem a mariolatria, e eu tenho o catecismo da Igreja Católica, não é a nossa discussão. Por que eu não sou nestoriano? Porque eu não digo que Cristo tem são duas pessoas no Cristo. É apenas uma pessoa, com duas naturezas, e a gente chama isso de natureza teantrópica. Theos, Deus, e anthropos, homem. Agora, o que ocorre? Essas duas naturezas estão ligadas a tal ponto que a igreja criou o termo união hipóstasis, hipostática, ou seja, as duas naturezas são inseparáveis. E quando eu digo que Deus não morreu, eu não separo as naturezas. E por que eu não separo? Porque quando o homem, Jesus, morre o seu corpo, mas a sua alma continua viva, porque eu não defendo o aniquilacionismo. Uma vez que a alma ela é imortal, ela continua ligada à natureza divina. Portanto, a natureza teantrópica sobrevive mesmo após a morte do Cristo e a união hipostática da mesma sorte. Agora, a igreja disse, eu quero fundamentação bíblica. Como é que Deus pode morrer, uma vez que a Bíblia declara em vários pontos que ele é imortal, que ele é eterno, que ele é imutável, que ele é transcendente? Como é que a gente mata Deus, gente? Ok. Então, mas só uma questão. A Igreja Católica ela não defende, ela passa a defender. A Igreja Católica, como Igreja Católica, como nós conhecemos, ela surge como nós conhecemos, uma Igreja Católica como seita, inclusive, a partir do Concílio de Trento. Historicamente é quando o pessoal faz uma cisão completa. Até então, era uma única igreja, com vários erros doutrinários que precisavam ser corrigidos. Antes de Trento, né, no grande século. cisma, né, no grande cisma de 1054, você tem várias questões de desvio. Você vai ter, por exemplo, os valdenses que já faziam oposição, mas assim, os concílios da igreja, principalmente do terceiro século, o concílio, a produção teológica do terceiro, quarto e quinto século, eles fazem parte da nossa teologia. Os 7 concílios principais, né? Eles fazem parte da nossa teologia. Nós não surgimos na reforma, nós existimos para nós aliancistas desde o Éden. Para quem não é aliancista, desde Pentecostes a igreja já existe, ela não surgiu na reforma. Tirando essa questão, assim, volto a falar, talvez o senhor só precise ser preciso nos termos. Porque se o senhor entende que até o momento da morte que aconteceu na crucificação, as duas naturezas estão lá. O que não ficou claro, por gentileza? Então, vamos lá. Eu quero colaborar. Porque a reforma não discute, não duvida, discorda do senhor quando nós defendemos que Deus, a Trindade e a natureza não morre. Isso ninguém discute. Então acabou o debate. Não, mas só que o senhor vai sustentar, e aí eu volto a dizer, pastor, talvez o senhor não esteja sendo preciso. As duas naturezas estavam lá? Sim, elas estavam. Cristo também é Deus. Então vamos a partir daí. Ó. Se as duas naturezas estavam lá e a divindade não morre, quem é que morreu? Cristo que é Deus. Tá, mas eu não posso a divindade dele não morre, certo? Mas ele está lá pleno nas duas naturezas. Tá, então teve um momento, a Trindade tem um apagão. A discussão de Nestório é bem simples. A discussão de Nestório é que no momento... Mas eu estou trazendo Nestório o tempo todo. Mas deixa eu explicar, porque é Nestório que defende... Você pegar os escritos de Nestório, ele vai defender exatamente essa expressão. Deus não morreu. Ele é quem usa essa expressão. Mas a Bíblia que diz, não é ele, é a Bíblia. Eu citei 1 Timóteo, por exemplo, 3,16. 6,16, leia. Ele foi manifestado na carne. Leia 6,16. O senhor não acha que... Enquanto isso, eu posso explicar o que o senhor está querendo? Ó, até o momento da morte, veja bem, estão juntos ali a natureza divina e a humana. No momento da morte, o que acontece? O corpo de Jesus morre, mas a sua alma não morre. O senhor concorda que a alma dele não morreu? Ou a alma dele morreu? Porque tinha uma alma humana, sim ou não? A alma humana dele morre. Isso é entendimento. É plena. Então acabou a imortalidade, não? Não, mas você tem a natureza divina ali também presente. O senhor está tentando separar uma coisa que é inseparável, a alma de Jesus então morreu. Vamos lá, Jesus sangrou, o Deus sangrou? Não, é só mentira. O Deus sangrou? Não, Deus não sangra. Deus não sangra, Deus não tem sangue. Então a natureza divina não está em Cristo enquanto ele é açoitado. Só um momentinho. Espera um pouquinho. Vamos por etapas. A natureza divina... O senhor está usando aí a maiêutica socrática. Tentando colocar uma pergunta dentro da minha pergunta. Ó, analisa só. O senhor disse que a alma morre.
Só que Jesus diz que a alma é imortal. Mas o senhor acabou de bater de frente com Jesus em Mateus 10, 28. A alma está na natureza humana de Jesus que passa pela morte, sim. E a alma morreu, então? Não, a alma é imortal. Só que nós temos que assim, você é tricotomista, ele é dicotomista. Não, mas não importa. Não, claro. Porque ele defende uma parte material. Ele defendendo então, que é corpo e alma, corpo e espírito, não faz... Você está pegando Deus encarnado e tentando comparar o homem, sim, mas é que eu tô por etapas. Você está comparando... Nós não somos eternos, nós somos almas imortais. Isso. Nós não somos eternos. Nós não somos almas imortais, nós temos uma alma imortal. Mas nós não somos eternos, nós somos imortais. Há uma diferença gritante então, entre nós e Cristo. Por exemplo, o senhor entende que a alma do ser humano morre? Não, ela é imortal. Tá, mas a de Jesus, ele tinha uma alma. Ele sendo verdadeiro Deus. Ele verdadeiro diz, homem. Alma está angustiada. Verdadeiro homem. Tá, então tinha uma alma. Ele sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele é pleno. Tá. Ele tem uma mas alma. Ele tem também uma natureza que é divina. Essa é a grande questão. Diferente do resto da humanidade. Diferente do resto da humanidade. O que a gente está discutindo é bem simples. Por exemplo, o senhor disse que Deus não sangrou. Não, tá, bem simples, desculpa. Não é simples, é um assunto bem complexo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu pergunto para o senhor. Cristo, sendo Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Cristo sangrou? O corpo de Cristo sangrou. O corpo. Mas eu consigo separar o corpo de Cristo da natureza divina dele? Veja bem. Não, a minha pergunta é muito simples, só sim ou não? Sim, não é sim ou não é assim. Se fosse tão simples, nós não estaríamos aqui. Tá. Concorda comigo? Concordo. Jesus tinha uma natureza humana. Essa natureza humana, vamos usar a sua linguagem dicotômica, é composta de corpo e alma. Material. E alma. É. Alma sangra. Alma. Mas eu consigo separar a parte material. De mim mesmo? Não. Se eu estou dizendo, alma sangra, tem sangue, alma tem sede, alma come, alma bebe. Não. Mas ela não pode ser desassociada de mim. Não, sim, mas essa é uma necessidade do corpo, é corporal. A alma, tanto é verdade que depois que a pessoa morre, a alma não precisa de descanso, a alma não precisa de água, a alma não precisa de comida, não precisa de nada disso. Tá entendendo? Porque ela é imaterial e imortal. A alma de Jesus não sangra, o que sangra é o seu corpo. Isso é que sangra. A divindade, o Senhor Jesus diz, olha, tocai e vede, que o espírito não tem carne nem osso, como vocês veem que eu tenho. Mas é afirmado claramente. E Deus é espírito. Ó, eu explico isso daí, Atos 20, 28, é isso que você quer saber? Ele derramou o seu sangue por nós. Então vamos entender bem esse versículo? Vamos entender. E depois também, 1 Timóteo 3,16, que diz que 6,16. Deus foi manifestado na carne. Isso, é claro. E o 6,16, que não foi lido ainda, né? Quer ler? Pode ler também. O único que habita na luz inacessível, que é imortal. Isso, o único que tem imortalidade habita na luz inacessível. Mas isso não discute a questão da encarnação de Cristo. Veja bem, ó, eu vou ficar aqui rodando em círculo. A minha posição não é nestoriana. Nestório, ele concebia duas pessoas para Cristo. Uma pessoa humana e uma pessoa divina. Não é o meu caso. Cristo é uma pessoa com duas naturezas e que nós chamamos de natureza teantrópica. Essas duas naturezas estão ligadas a tal ponto que elas são inseparáveis. Quando houve a morte, quem que morreu? Morreu o corpo de Jesus, como ele disse, olha, este é o meu corpo que é partido por vós. Quando ele deu o cálice, ele falou, este é o meu sangue. Espírito não sangra e alma não sangra. Quem sangra é o corpo. Jesus deixou de existir como pessoa? Não deixou de existir. Por quê? Mesmo um ser humano sem ter a divindade, quando morre, ele não deixa de existir. O corpo morre, mas a alma continua e a alma continua ligada à divindade. Eu acho que eu não vou repetir mais isso. Vamos lá. Eu não sei nem o que dizer agora. Vamos lá. Eu oriento o senhor fortemente a ler novamente o que na história defendeu, porque em dada medida o senhor está defendendo exatamente a mesma coisa que ele defendeu. Exatamente a mesma coisa. Ele tinha um problema na história, que era a questão de que Deus passou pela morte. E ele defendia abertamente que somente a natureza humana havia passado pela morte, que somente a natureza humana havia sangrado. Se somente a natureza humana ela sangra, e somente a natureza... Porque veja, somente eu estou dizendo o seguinte, eu estou separando as duas naturezas em duas coisas diferentes. As duas naturezas estão lá. Como na história, né? Uma não pode desassociar da outra. É uma coisa só. Cristo, ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, uma só coisa. Nessa uma só coisa, a parte humana dele, claro que vai derramar o sangue, mas eu não tenho como separar da parte divina. Por isso que eu digo que Deus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, o Deus Filho. Bom, por isso o Concílio de Calcedônia diz que as naturezas são inseparáveis. Você tem que convir que a pergunta do Elias é interessante, né? Alma sangra?
Divindade o sangue. espírito sai sangue, né? Então, aí tem a Bíblia diz lá em Hebreus que a palavra de Deus consegue a visão de alma e espírito, por exemplo, que a gente não consegue fazer isso teologicamente. Mas eu volto a falar, não é um assunto simples, e desde o começo a gente tem deixado isso claro, tanto que séculos e séculos discutiu isso, mas nós precisamos crer, como os concílios creram, à luz das escrituras, eles não tiraram do nada esse assunto, de que Cristo, enquanto ele sangra, ele é Deus, porque ele é totalmente verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Enquanto ele padece pelos nossos pecados, ele é Deus, ele morre Deus, ele ressuscita Deus. Por quê? Porque ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Deus que se fez carne, o verbo que encarnou, e eu não tenho como fugir disso. O Deus Filho, ele teve fome, o Deus Filho, ele teve sede. Isso, inclusive, é para combater o gnosticismo e o docetismo, que dizia que ele era uma alma que esteve no nosso meio. Então, ele de fato encarnou. E esse é o grande mistério da encarnação, não é simples. É a grande pessoa, a grande discussão da história é a segunda pessoa da Trindade, porque é difícil conceber a encarnação. Nem dá para comparar, por exemplo, teofania com encarnação, porque a teofania ela é passageira, a encarnação ela é perene, ela é eterna. Então é difícil de entender, mas o que traz segurança para mim é entender que ele está junto lá, os dois estão juntos e não há como separá-los. Por isso eu posso afirmar que o Deus Filho, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Agora, sabe o que realmente é difícil? É difícil ir contra a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 6,16 diz que Cristo é imortal, essencialmente imortal, a sua divindade. Que ele é imutável, que ele é transcendente, que ele é imaterial e que a divindade também, ela é eterna. Isso é que é difícil, dar morte àquilo que não morre. E eu nunca defendi a separação das naturezas, em momento algum aqui, quem está me ouvindo e me assistindo, sabe que em momento algum eu defendi a separação das duas naturezas. A natureza humana continua sendo representada pela alma que é imortal, e ele concorda que a alma é imortal porque ele não é aniquilacionista. A divindade não morre, estando, portanto, alma e divindade unidas, as duas naturezas estão unidas numa só pessoa. O que morreu? O corpo de Jesus. O próprio Adão, ele morreu o quê? Depois, o seu físico. Qualquer pessoa, quando morre, morre fisicamente. A alma continua. Então, não tem morte de Deus. Essa é a questão. Reverendo, rapidinho. Então, mas até o próprio texto que o senhor cita, de Timóteo, e a gente precisava ler ele todo, né? Ele vai falar da morte de Cristo claramente. Eu exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas. Isso é o 6 que o senhor citou, 6, a partir 16. Do verso 13, né? Antes do 16 tem alguns versos. Certo. Preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que fez diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, que guardaste o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está falando aqui da morte de Cristo e depois da volta de Cristo, né? Nesse inteirinho, Cristo ressuscitou, em qual em suas épocas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei do Senhor e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem jamais viu, ninguém é capaz de ver, a ele honra e glória pelo século e poder eterno. Amém. E onde aí diz que Deus morreu, que a divindade morreu? Não, ele está narrando aqui, e é daqui, por exemplo, um dos textos que é tirado do Credo Apostólico, a boa confissão que ele fez de Pilatos, logo depois ele vai morrer por causa dessa boa confissão. Então, assim, aqui está falando da humilhação de Cristo e da exaltação de Cristo. Você vai pegar o próprio texto também, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, essa discussão de humilhação e exaltação, Paulo ele tem um roteiro muito bem definido. O começo de Timóteo também ele vai fazer isso. Então, assim, é muito claro que Cristo ele encarnou para morrer pelos nossos pecados. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, debate bom, parece que a hora voa e é assim mesmo, é aqui.